Olá, eu sou o Fábio Ferraz, sou dramaturgo, diretor e professor de teatro. E hoje eu, Fábio Ferraz, estou aqui no TAP. Tá aí hoje conosco o Fábio Ferraz, que é uma pessoa que a gente já gostaria de ter trazido em outras oportunidades. Não deu tempo, né, Fábio? Mas agora vai dar. Tivemos alguns problemas, mas tudo bem. Agora Tudo com bem, toda agora. certeza, né? Pablito não vai te incomodar, com toda certeza, hoje. Né, Pablito? No hay, pero que sí. Pelo que sim, pelo que Que não. Pelo que sim, pelo que não. Fábio, eu vou te apresentar para a plateia agora, para os nossos telespectadores. Certo, Se eu disser certo. alguma coisa errada, tu corrige a gente, tá bom? Sem Vamos problema. lá. Vamos lá, então. Olha só. Fábio Ferraz é licenciado em matemática. Produção, a gente não ia convidar alguém do teatro, diretor de teatro, essas coisas? Hã? No, Fernando, Ah. lee todo. Ah, para mim ler tudo. Sim. Tá, então tá. Fábio Ferraz é licenciado em matemática pela Unicinos, com pós-graduação em artes cênicas. Ah, comecei a entender. Professor de teatro da Instituição Evangélica de Novo Hamburgo desde 2002. Cara, no ano que vem, 20 anos. 20 anos de instituição. Pá! Onde criou o grupo Não Temos Nome Ainda. O grupo ainda não tem nome? Esse é o nome. Tá bom. Do qual é diretor, atuando na educação básica e pós-graduação. Dramaturgo, registrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ator, diretor, figurinista e roteirista. Ministra palestras sobre dramaturgia em universidades, nos cursos de licenciatura em letras. Ministra ainda oficinas e cursos de teatro em todo o estado. Na área de pesquisa, tem como objetivo a cultura popular, com foco na literatura de cordel como expressão dramatúrgica. Este é Fábio Ferraz. Disse É alguma isso aí. coisa que eu não devia? Disse tudo. Disse tudo. Não, eu disse só metade do que veio no teu currículo. Tá não veio? certo, tá certo. Mas eu quero começar com isso, dizer, antes de mais nada, já é a segunda vez que eu digo isso no programa Tá. Eu tenho inveja de ti. Ah, é? Mas é inveja boa, tá, Fábio Ferraz? Certo. Na verdade, com o Fábio são duas invejas. Uma Uma pela matemática? da tua. Não, pela matemática seria a terceira, porque eu sou em matemática, não. Mas a inveja dos teus textos, dos roteiros que tu crias, Muito com obrigado. uma propriedade muito tua, né? Mesmo Obrigado. baseado em obras, tu tens uma propriedade muito especial, e eu quero fazer esse elogio Muito obrigado. ao público, para ti aqui nesse aspecto, que é uma das coisas muito assim, essa literatura de cordel que tu usas principalmente, né, e tal, é algo que eu não conseguiria fazer. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho uma outra linha de trabalho e tal. Por isso que eu admiro, porque eu acho que a gente deveria atuar e tentar entender, compreender e tentar praticar, digamos assim, todas as linhas. Sim, sim. Esse é o primeiro ponto, que tu podes falar depois sobre isso um pouquinho também. E a outra é a questão do teu capricho com os figurinos, com a maquiagem, com a preocupação com a criação de personagem, que eu acho isso fundamental. A criação de personagem eu acho que eu tenho também. Figurinos um pouco. Aliás, maquiagem um pouco. Agora, figurinos, como vocês criam, como tu crias, o Hilário, o Quinho, e tem uma leva de gente assim na cidade que trabalha com isso. Eu queria que tu comentasse um pouquinho, né? Pode te apresentar primeiro, se quiseres, alguma coisa, mas principalmente dentro desses tópicos assim, dos quais eu tenho uma Tem a pontinha de inveja. né? Não, Fernando, assim, ó, a dramaturgia, para mim, é algo que é, digamos assim, que é uma paixão, né? O escrever é um ato muito solitário, mas ele deixa de ser solitário quando tu tá criando, né? Quando tu tá com os personagens à tua volta, conversando na tua cabeça, e ele é menos solitário ainda quando tu cria inspirado num ator, tu cria para um ator, ou tu cria para um grupo, que nem para o meu grupo Não Temos Nome Ainda, a minha criação é para eles. Então eu tenho eles, a voz deles na minha cabeça, eu tenho tudo isso e eu vou pensando como é que eu vou fazer aquilo para eles, né? Porque é uma forma de eu, digamos assim, de eu retribuir para eles todo o carinho e confiança que eles sempre tiveram comigo.
Então, escrever coisas legais para que eles possam fazer coisas legais e mostrar coisas legais. E para mim, a pesquisa é uma coisa que eu gosto muito. Então, tudo que envolve pesquisa, para mim, acho que por ser professor também, né? Mas tudo que envolve pesquisa eu gosto muito. Então, foi por aí que eu comecei a cair um pouquinho para esse lado da cultura popular, que é uma coisa que eu sempre gostei. Né? Porque a gente tem um país muito rico em cultura e às vezes a gente é muito bairrista e a gente pensa que é só aqui ao nosso redor e não. Né? A gente pode falar a mesma linguagem do sul ao norte, né? Ao nordeste, centro-oeste, todas as nossas regiões. Tem certas questões culturais que elas aparecem em cada ponto, só que de uma forma diferente. Né? Mas que fazem a base da cultura brasileira. E isso me interessa muito. E a literatura de cordel foi uma coisa que eu fui descobrir depois, como eu sempre falo, né? Eu sou muito verdadeiro quando eu conto a minha história. E tu lembra que eu montei a farsa do Virgulino, apresentei no Festival de Esquetes, isso foi em 2003, né? E aí eu fui para Gravataí. E quando eu fui para Gravataí, para o festival de lá, eu me lembro que um dos jurados, eu nem lembro quem era, perguntou para mim assim, tá, mas tu imita o Ariano Suassuna? Aí me perguntou assim, imita, né? Eu já achei estranho isso. Só que eu, assim, na época, estava começando, eu nunca tinha lido Ariano Suassuna na minha vida. Né? Ariano Suassuna, para mim, era um cara que eu não tinha nem ouvido falar. Sim. E aí, quando o cara falou para mim aquilo, eu pensei assim, mas quem é que eu estou imitando, né? Ele disse assim, não, porque a tua linha de trabalho é muito parecida com a dele, é muito parecido o teu texto com o dele. Qual dos textos dele tu te inspirou, então? Ele perguntou. Eu disse assim... Eu não ia dizer pro cara, eu não sei quem tu tá falando, mas eu disse assim, nenhum. Ah, não, porque tu te inspirou em algo. Daí, saí dali e fui pesquisar quem era o Ariano Suassuna. Quando eu dei de cara com o Ariano Suassuna, parece assim que eu encontrei um velho amigo. Sabe? Porque daí eu comecei a ler, comecei a pesquisar sobre ele, comecei a buscar... Bruna, sem querer interromper, isso já é frase pro cara. Quando eu encontrei a Ariano Suassuna, como é que é? Parece que eu encontrei um velho amigo. Parece que eu encontrei um amigo. Olha que frase maravilhosa, cara. E aí eu comecei a trabalhar, não inspirado no Ariano, mas comecei a estudar essa questão do cordel. Né, fui buscar muito cordel. Passa um pouquinho para o telespectador, o que é esse cordel? O que é a literatura de cordel? Bom, a literatura de cordel, ela chega no Brasil junto com as caravelas. Quando as caravelas chegam ao Brasil, né, porque a literatura de cordel é um tipo de literatura presente em Portugal e na Península Ibérica, Portugal e Espanha, e onde eles vendiam livretos, né, pendurados em cordas, em varais, então por isso que é a literatura de cordel. E ela chega aqui no Brasil através das caravelas, através dos portugueses que chegam aqui e se espalha, né, e com muita força na região Nordeste. E ali, então, a partir também de toda uma questão de transmitir de geração para geração, né, o cordel foi se solidificando na região Nordeste. E aí a gente tem grandes nomes, né, na literatura de cordel. E esses nomes o Ariano Suassuna vai buscar muito, né, dentro da obra dele. E isso eu aprendi, Fernando, eu fui ver depois mesmo, depois de trabalhando muito e ter escrito muita coisa, quando eu fui fazer a minha pós-graduação em artes cênicas. Né? Porque aí eu fui fazer a pós-graduação e tinha que fazer o TCC da pós-graduação, né, o artigo para poder obter o título de especialista em artes cênicas. E aí a minha orientadora, que é a Vika Shabak, que é maravilhosa, né? A Vika é maravilhosa. A Vika chegou para mim, eu ia escrever sobre a relação do cordel com a comédia dell'arte, né? Porque todos têm uma mesma origem lá na questão da Idade Média, lá com o Gil Vicente. Tem muita coisa que vem dali, né? A literatura de cordel vem dali, e a comédia dell'arte é anterior, né? Mas é aí que tem essa questão toda dos personagens, dos tipos presentes. Então eu ia fazer uma viagem no tempo, né, juntar ali aquela coisa comédia dell'arte, depois o Gil Vicente ali, chegar no cordel. Só que aquilo estava dando um nó na minha cabeça, muito grande. E aí um dia eu falei para a Vika assim, Vika, olha, preciso fazer o trabalho, vai chegar o prazo, eu não... Mas assim, Fábio, tu já pensou em ver essa curiosidade do trabalho do Ariano e do teu? Aí eu disse assim para ela, não. Ela disse assim, quem sabe tu faz o teu trabalho sobre isso. Faz uma literatura comparada entre a tua obra e a obra do Ariano. Assim, nossa, mas eu vou falar sobre o meu trabalho no meu TCC. Aí diz ela assim, não, se tu não falar, alguém vai falar um dia. Sim. E aí eu disse assim, tá, vou fazer só quando eu desliguei o telefone, eu pensei assim, meu Deus, eu vou fazer o trabalho mais fácil da minha vida. Porque eu vou falar da minha obra.
Cara, a Vika me tirou o couro, ela me virou do avesso, sabe? Assim, ó. E foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque a orientação dela foi magistral, né? E aí, tu falar de ti, como tu tá falando de uma outra pessoa, comparando com o Ariano, aí eu fui descobrir o quê? Que a nossa escrita, ela vai buscar a inspiração no cordel, ela vai buscar a inspiração na cultura popular, né? E aí, antes do Ariano, tem tanta gente que fez isso, né? A Grécia Antiga, depois Roma, e depois veio vindo, daí veio lá... Por isso que esses tipos são tão presentes. E era isso que tinha na minha cabeça da comédia dell'arte, que eu tinha pesquisado um monte. Esses tipos são tão presentes. Vem da farsa atelana, vai para a comédia dell'arte, e depois isso vem... E que tu nem sabia que tinha isso na tua... Sabe, eu não sabia que isso fazia parte do... né? Mas como diz o Newton Filho, né? O teatro, a consciência do teatro está no universo. Então, é muito isso, né? Tu sabe que eu penso muito como tu em relação principalmente a isso que tu colocaste dos teus alunos que devem estar assistindo, alguns deles tomara que estejam assim. Senão eles vão ver na reprise depois. Eu dou tarefa de casa. Isso é tarefa de casa para eles. Que é essa questão de colocar a pessoa certa no lugar certo. Por exemplo, eu olho pro Pablito Hernandes e já fico imaginando, por exemplo, qual é o personagem que eu poderia... Não, desculpa, Pablito. Não entender nada que ele tem falado. Tu não entendeu o que ele falou? É como ele delata. É que isso é cultura. Precisa te cultuar um pouco mais, Pablito. Eu não entendo nada. Não, calma. Depois ele te explica um pouco mais. Ok? Vai me Graças. explicar, Graças, sim, para ti. Ele com merda de arte. A gente, ao olhar, por exemplo, assim, para aquela pessoa, aquela loirinha ali que não sei o que, e de repente enxergar um dos personagens ali, eu acho que isso é uma magia muito grande. É, né? sensacional. E por exemplo, um dos prêmios, tu já ganhasse muitos prêmios em festivais, com os grupos também, um dos maiores prêmios que eu gosto de receber, claro, ganhar um prêmio de direção é bom pro ego da gente e tal. Agora, tu ganhar um prêmio assim de melhor conjunto de atores, melhor conjunto de atrizes, é o que mais me dá orgulho. Como professor, como diretor de teatro e tal. Não sei se tu pensa igual, mas eu acho que... Também, Fernando. Eu sempre digo que na minha carreira, eu tive ganhei muitos prêmios, mas teve dois que para mim me marcaram muito. Foi quando eu fui indicado para melhor diretor ao lado da Ângela Gonzaga. Bah! Né? Nossa, e ela ganhou. Ela ganhou. Foi lá em Gravataí, eu não me lembro se foi 2000 alguma coisa, e eu fui indicado junto com ela para melhor diretor. E a Ângela sempre foi uma pessoa que eu admirei muito, uma diretora sensacional. Então, ser indicado do lado dela e não ganhar, para mim, foi um dos grandes prêmios que eu ganhei. E em 2019, quando o Afonso Freilich, que é meu aluno, e é ator do meu grupo, foi meu aluno e é ator do meu grupo, ganhou o prêmio de melhor ator com o Zé Beré. Né? Então, a emoção foi muito grande. Tu vê um ator teu ganhar o prêmio de ator adulto num festival grande, né? Aqui também eu posso citar, assim, no Festival de Sketch, foi onde a gente começou a nossa carreira amadora, com o Iela ainda, né? E tem gente do Iela que está comigo. Tem gente que está comigo. No Não Temos Nome Ainda, né? Migraram para Não Temos Nome Ainda. Então, quando começaram a ganhar os primeiros prêmios, porque o primeiro prêmio que eu ganhei foi como professor, né? Melhor professor de teatro do estado.
hoje tá na praia. Olha só. Oi, tudo bem? Como é que tá? Homem-Aranha aqui. Eu tô cumprimentando o Homem-Aranha, né? É ele, né? Não é? É ele, é o Homem-Aranha. Não, tu não viu? É, deve ser alguma coisa. É o programa Tá. Deve ser isso, mais ou menos. O Adriano Schenkel. Não, errou, é Cristiano Schenkel. O Cristiano Schenkel. O Adriano era o irmão dele. Meu Deus do céu, eu sempre troco. Mas enfim, gente, esse é o cara que tá aqui no Imbé fazendo uma promoção muito legal. Eu já andei, vou andar de novo. Trenzinho do Imbé. Que coisa maravilhosa, que ideia fantástica, cara. Muito obrigado. Primeiro, agradecer por ter vindo aqui, o Fernandão. Pois é, essa ideia ela surge no Natal dos Anjos Dois Irmãos, em 2017. E aí a gente tem a ideia de levar para o Natal dos Anjos um entretenimento, algo diferente. E ao longo dos anos foi crescendo a ideia, foi aprimorando. Então, agora no ano de 2021, em março, a gente adquiriu o trenzinho do Vale, que é o trem que está lá na cidade de Dois Irmãos, trabalhando com turismo, trabalhando com eventos. E a gente está aí com essa máquina aí, trabalhando bastante, fazendo bastante sucesso e se divertindo. Junto com a galera que anda no trenzinho. E divertido o pessoal também. É isso aí, com certeza. Agora, esse trenzinho, ele vem pro Imbé, já esteve então em Dois Irmãos, tá lá no Natal dos Anjos, agora no Imbé, daqui vai para outros lugares também, tá liberado para Feira do Livro, para Páscoa, de repente, eventos da sua empresa, tudo isso pode ser feito agora, né? Promoções de marketing a gente faz também, então a gente está com um leque bem aberto de possibilidades, né? A gente está com ele há pouco tempo e aí a gente está testando possibilidades, né? Vamos testar o Homem-Aranha. Homem-Aranha, vem cá, Homem-Aranha. Olha quem tá junto aqui também. O Homem-Aranha não fala, ele só faz gestos ou ele fala também? Como é? Não tenha medo, o Homem-Aranha está aqui. Não, ele fala também. Ele fala também. Ele saiu diretamente dos cinemas para a praia do Imbé. Tudo bem, Homem-Aranha? Tudo bem, tudo certo. Como é que é a noite toda fazer foto aqui, cara? Que olha o horário de funcionamento. Das 19 às 22h30. 19 às 22h30 na Barra do Imbé. É bem na pontinha. Em frente ao Hotel Samburá, que a gente sai. E é um passeio de 20 minutos, a gente passa pela orla e retorna pra cá. Isso tudo com a animação do Spider-Man. Eu adoro o Hotel Samburá, afinal de contas, tem gente na janela lá, tem outro lá. Olha o pessoal aqui assistindo. É bom demais, hein, Homem-Aranha? Vamos lá, olha aí, ó. Opa! Tudo bem? Olha aí, o pessoal. Pode filmar, filma eles aí. Olha só como é que tá. Eita, brinquedos. Boa noite, elas. Viu? Como é que vocês estão? Passeando? Nós estamos passeando. De dois irmãos para o mundo! Para o mundo! Diabo, fala um pouquinho alemão, já conhecia esse rapaz aí? Mas muito. Vocês são de Dois Irmãos? Sim, nós somos de dois Todo mundo de Dois Irmãos aqui? Dois irmãos, sim. Gente boa ele. Gente boa, né? E olha a ideia que ele teve. Good light. Good light aí, ó, coisa boa. Eu já tô aprendendo a falar alemão aqui também, viu? Aos poucos tu vai aprendendo, né? Só ficar no meio. O seguinte é o negócio, pessoal. O trenzinho vai sair, tá saindo lá, estão preparando já pra sair. Já tem fila aqui agora. Vocês vão andar, né? Vocês não vão andar? Hoje não. Por enquanto eles vão andar a pé. A pé. Na hora do de trem. E a gente... Tá bom, e a gente já volta em seguidinha, porque a gente vai andar no trenzinho agora também, junto com essa galera toda aí, tá bom? Tchau, pessoal, já voltamos. Acabou-se o que era doce. Não acabou não. Vai até o dia 30 de janeiro ainda. Isso aí, até o dia 30 de janeiro a gente está aqui na praia de Imbé, saindo da Barra, a partir das 19 horas até as 22h30. Isso de terça a domingo. Então convidar todos vocês para vir para cá, fazer esse passeio legal que vocês acabaram de ver.
Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado, Fernando, por ter vindo aqui em Imbé me visitar. Então tá, programa tá ao vivo e a cores hoje aqui na Barra do Imbé. É o Tá no Verão, né? É isso aí. Tá bom. Nós estamos trazendo hoje um amigo meu muito especial, um ator gaúcho que está radicado no Rio de Janeiro há mais ou menos uns 15 anos. A gente vai descobrir tudo isso hoje e descobrir um pouco mais sobre Marcelo Aquino. Muito boa noite, Marcelão. Tudo bem? Boa noite, Fernando. Tudo Coisa bem? boa, né, cara? Coisa boa e frio, né? E frio? Fernando? Por que frio? Vai me dizer que no Rio de Janeiro não é frio? Não é frio, não. Na verdade, estava fazendo um pouquinho de frio lá, mas eu vendo as imagens, né? Já 2 semanas, uma semana atrás, que Isso, nevou aqui no sul, não foi? É, nevou, Aí cara, eu muita... vim preparado para passar frio. Chegou aqui um calor insuportável em Santa Maria. Mas estou super feliz de estar de volta à minha terra, depois de 1 ano e meio, né? Puxa, 1 ano e meio. Sem estar por aqui. Casualmente, antes da pandemia, eu estive aqui dando uma entrevista para você, acho que no programa... Conversa de peso com o Rodrigão. Exatamente. Isso, conversa de peso. Estamos aí de novo, na terrinha. A gente vai descobrir algumas coisas hoje super importantes. Esse programa hoje está atemporal. Eu não sei nem quando ele vai no ar, mas quando ele sair, tu vai ficar sabendo, tá bom? Porque o pessoal vai entrar em contato contigo. Nós temos todas as segundas-feiras, o programa tá das 18h30 às 19h30. Então, uma dessas segundas-feiras, ou até antes, se a TV quiser, quem sabe eles compram os direitos autorais, né? E já botam nós mais. Vai que, né? Vai que. Marcelo, tu fala um pouquinho de ti. Tu nasceste aonde? Aqui no Rio Grande do Sul? É Santa Maria que tu disseste? Que eu nasci numa cidade chamada Cacequi, que é uma cidade. Ela fica uns 1 hora de Santa Maria, mais ou menos. Nasci meio por acidente lá, porque a minha família toda é de Santa Maria, minha mãe foi para lá e eu estava grávida, eu acabei nascendo lá, né, na casa da minha avó materna, que é de lá. Mas eu passei minha vida inteira, estudei e me formei, comecei a minha carreira de ator em Santa Maria. Em Santa Maria mesmo. Tinha um grupo lá? Claro, o grupo Pregando Peça. Esse grupo existe até hoje. Existe ainda, claro, né? Uma coisa maravilhosa. Eles têm hoje tem toda uma trajetória com teatro de bonecos, teatro de animação. Mas esse grupo estava começando na época, me lembro. Eu tenho uma história muito curiosa com eles, porque existia uma escola de elite na cidade, né? Que era onde eu estudava, que era uma escola, tipo assim, sei lá, eu chamo de escola de elite porque era assim, né? Só quem podia pagar podia fazer aquele curso. E tinha esse grupo alternativo, que era o grupo Pregando Peça, que era um grupo, uma galera que se reunia, uma galera de teatro da universidade e tal. E aí eu tô lá estudando, um dia eu saio da aula de noite e encontro eles pintando um muro na cidade, tipo uma propaganda de uma das peças deles, né? Aí eu pensei, esse é aquele grupo esquisito aí e tal. Fui ver a peça de teatro que estreou. Bom, desde que eu assisti a peça, eu nunca mais desgrudei do pé deles. E entrei para a companhia, abandonei a escola que eu fazia e, enfim, fiquei lá muitos anos. Foi o meu começo, foi a minha... E agora veio visitar o papai, aí 90 anos, tu me disseste que ele tinha. 90 anos. Tem aquele filme, sabe, o Estranho Caso do Benjamin Button? Sim. Sabe esse filme? Sim, é o meu pai. Ele vai cedendo. É assustador. Tá cada vez mais 90 criança. anos, o cara faz 1 hora de exercício todo dia. Super independente, viaja, estuda, uma memória incrível. Meu pai isso é muito bacana, 90, né? E é tão especial fazer 90 anos, eu estava pensando nisso, né? É muito... Hoje, né, que eu estava falando agora há pouco, né, sobre recentemente morreram o Paulo José e o Tarcísio Meira, né? Mas, em compensação, a Natália Timberg, eu vi esses dias uma matéria sobre ela também. A Natália está maravilhosa com 90 anos, né? Eu acho que esse conceito de idade, eu acho que também... Mudou bastante, mudou. né? Hoje em dia a gente...
Eu, por exemplo, agora estou com 46 e estou retrocedendo, Mas você tá com né? 46, Eu começo a voltar. Você tá retrocedendo mesmo, né? 46 você já tá há uns 20 anos com 46. É mais ou menos isso. Marcelo, qual é? E a tua formação? Tu és professor de história também? Trabalhou em história? Eu me formei em história aqui na Unicinos. Quando eu morava aqui, eu fiz o curso na Unicinos. Tu chegasse a morar em Novo Hamburgo? Eu morei 5 anos em Novo Hamburgo. 5 anos aqui? Ah, essa eu não sabia, cara. Olha. E aí e era engraçado, porque eu morava em Novo Hamburgo e trabalhava em Porto Alegre, no Sesc, né? Eu trabalhei no Sesc há muito tempo. Eu fui gerente de cultura do Sesc, Rio Grande do Sul. Bah. E depois eu fui morar em Porto Alegre, mas a Unicinos estava sempre no meio do caminho, assim, porque eu levei quase 7 anos para me formar em História, né, entre indas e vindas, assim, mas foi uma formação muito especial, muito básica e fundamental na minha vida, assim. Aí fui para o Rio de Janeiro para fazer um mestrado em História. Aí cheguei lá e pensei, gente, poxa, eu estou me devendo esse curso de artes cênicas, eu tinha que me formar em artes cênicas, que era uma coisa que eu queria fazer muito, e aí me formei em artes cênicas lá, e aí já fui fazer especialização em preparação corporal, que é com que eu trabalho hoje no Rio. Também faço preparação. A gente vai falar sobre isso, claro. Então então é isso. Eu, na verdade, eu não parei de estudar ainda. Eu tenho um projeto de pesquisa acadêmica que eu continuo tocando ainda, e o meu sonho é ir para Lisboa fazer um mestrado lá, quem sabe... Aliás, falando em Lisboa, tu chegasse a ir a Portugal, eu acho que há 2 ou 3 anos atrás também, eu fui 3 vezes a Portugal já, e é uma paixão. Nós montamos o Ilha dos Açores, o espetáculo Ilha dos Açores, que é lindo, né? E com as músicas de Madre Deus e tal, a gente está esperando uma oportunidade, de repente, até para ir. Estamos em negociação para ver a possibilidade de ir para lá, para fazer algumas apresentações. Só que o elenco é 14 pessoas. Precisamos do seu apoio, de repente, o patrocínio vai aparecer muito, né? Mas a gente quer ir para Portugal, temos a pretensão, pelo menos. Eles têm uma ligação muito bacana com a cultura brasileira, assim, com o teatro. Tem muitas peças que vão daqui fazer temporada. O Marcos Caruso foi com um espetáculo para lá. Um monstro de ator esse cara. Tipo, meu amigo. Tu já teve a oportunidade de trabalhar com ele? Claro, muito. A gente fez uma novela inteira. Joia Rara ele fazia, né? E a gente fez várias coisas, assim, se encontrou várias vezes. Mas a gente é muito amigo pelo teatro, né? Eu sou fã do Marcos Caruso desde que eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. Eu ia até São Paulo assistir peça dele. O Marcos Caruso tem uma história interessante porque ele é um daqueles que vieram do teatro para a televisão. Tem muitos que iniciam na televisão e depois vão fazer teatro. Ou nem vão, né? Ou nem vão. O caso da Glória Pires, né? A gente conversando, eu até perguntei para ela por que ela não fazia teatro, porque ela é uma atriz maravilhosa de televisão e que não tem uma história no teatro. Né? Pois é. Ela disse que ela tentou, que ela teve, né, algumas experiências, mas ela disse que ela tem medo do palco, que ela tem medo daquela dimensão do palco e tal. Mas e é uma monstra, uma grande atriz de televisão, né? Quer dizer, eu sou ortodoxo nisso. Eu acho que um bom ator tem que passar pelo teatro. Eu acho que quando você passa pelo teatro, tem um diferencial no final das contas. Aí você pode se desenvolver bem ou na televisão, ou no cinema, ou em qualquer outra linguagem. Eu acho que o teatro é uma base de formação, sim. O teatro, na verdade, é uma faculdade, né? Para a televisão, principalmente, para quem quiser seguir em televisão e tal. O teatro é uma baita de uma faculdade. Tu falaste no Sesc antes lá, não querendo entrar muito nessa área política e tal, mas a gente já sabe que dá polêmica, né? A gente tem que conversar um pouco. O Sesc tem alguns problemas também, Sesc e SESI. O governo tirou um pouco desse poder que eles tinham. Tu tá sabendo alguma coisa em relação a isso? Tô sabendo. E eu trabalhei dentro da instituição, né? Então, assim, o Sesc está sempre nessa ameaça, né? Sim. Está sempre com essa espada pendurada na cabeça. Me lembro quando eu trabalhava aqui já, imagina, 20 anos atrás, tinha sempre essa ameaça, assim, vamos tirar o subsídio do Sesc, porque o Sesc vive da contribuição dos comerciários, né? Sim, então, sim. uma parte dessa grana vai para o Sesc. Agora, eu acho que no Brasil, eu não sei o que seria da cultura no Brasil sem o Sesc. Eu não estou falando, eu estou falando da cultura que é a nossa área, né? Sim, sim. Mas esporte, saúde, odontologia, terceira idade, eles têm áreas de atuação
assim, fantásticas, super de referência. Eu não sei o que seria desse trabalho todo social ligado à recuperação de jovens através do esporte, né? Eu não sei o que seria se não fosse o SESC. Agora, a cultura, nós não resistiríamos nem a essa pandemia como a gente resistiu se não fosse o trabalho do SESC. É o nosso grande parceiro na produção cultural. E eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que é sempre uma ameaça que tem, né? Porque o SESC acaba tomara, ele ameaça um pouco alguns ministérios, algumas secretarias, porque ele faz um trabalho que é fantástico, entendeu? Então tem aquele jogo de egos, de vaidades, entendeu? Eu acho que isso mexe um pouquinho. E faz o trabalho que outros deveriam fazer, né? Em outras palavras. Eu acho que é isso. Eu sou a favor, aí falando de política de novo, eu sou a favor de algumas privatizações. Eu não sou uma pessoa que acha que tem que privatizar tudo, né? Sim. Mas eu acho que o SESC ocupou um espaço, por exemplo, não de privatizar a cultura. Eu não acho que tudo tem que estar na mão do Estado. Eu acho que o Estado não pode se eximir das suas responsabilidades. Agora, que o SESC faz um trabalho fantástico na área social, né? Porque é serviço social do comércio, sim, né? sim. Isso é inegável, isso ninguém vai poder tirar, e ele é muito forte, e eu vou pra rua, vou bater panela por causa do SESC. Por causa disso. Bom, nós estamos nos tempos que tu morava em Novo Hamburgo, 5 anos morando aqui. 5 anos. O que tu fez nesses 5 anos na cidade de Novo Hamburgo para aquelas pessoas que não te conhecem ainda, aqui da cidade, pelo menos? Porque tu tens vários amigos também aí, eu tenho essa estranha mania de formar grupos, de fazer amigos e formar grupos, né? Eu acho que é uma coisa nossa do teatro, né? O teatro é uma arte que aglutina as pessoas, que junta as pessoas, né? Então, quando eu morei em várias cidades aqui no estado, quando eu vim morar em Novo Hamburgo, uma das primeiras coisas que eu fiz foi reunir um grupo de artistas. E eu consegui fazer uma coisa que é muito legal aqui, que foi reunir pessoas de vários grupos, de várias correntes artísticas diferentes e tal. E eu fiz espetáculos lindos aqui. A gente montou Ierma, do Garcia Lorca, aqui. Bah! Que foi um espetáculo lindo. Nós falamos nisso num outro programa aqui com o pessoal. Eu costumo dizer, eu já fiz muita coisa linda na vida, já fiz muitos trabalhos bacanas no teatro, mas o Ierma que eu fiz com a... O Ribas estreou em Ierma, não foi? Acho que foi. O Ribas não estava no elenco. Não? Não. Ele falou de um espetáculo aqui, não lembro. O Ribas, não, é porque ele deve ter falado a gente voltou e fez uma leitura depois dramatizada que o Ribas estava. Que o Ribas participou. Mas a Elisa Machado, nossa, Elisa Machado é um patrimônio aqui dessa cidade. Deve estar nos assistindo aí agora. Um abraço para a Elisa. Maiores atrizes do mundo, essa mulher, ela é incrível. E ela fez aquela Ierma, que é uma personagem do Garcia Lorca, uma mulher que deseja ter um filho e não tem, e luta por isso. É lindo. Fiz o Diário Kafka também, que foi um espetáculo com o Arthurzinho, meu Deus do céu. Saudades do Arthurzinho. Queria até vê-lo. O Arthur tá livre, leve e solto aí, tá Tá vindo o nosso programa também. Consegui botar o Arthurzinho pelado em cena. Nossa Senhora! Desculpe, telespectadores, isso é proibido para maiores de 85. Não, pelo lado que eu digo, a gente conseguiu fazer uma cena linda com ele, um nu muito bonito no espetáculo, assim. Na CEMEC 2 ainda. Eu assisti pelo menos na CEMEC 2. Existe a CEMEC 2 ainda? Agora é Casa das Artes, que tem o auditório Quinho Nazário, que o Quinho é falecido, né? E o nome do auditório foi dado de Quinho Nazário. Hoje com 130 lugares, um espaço renovado. Pô, tens que conhecer esse espaço antes de ir embora, Marcelo. CEMEC 2 renovada, depois de vários anos também, né? Porque era um espaço que a gente, inclusive, fazia eventos lá para poder manter ele funcionando. A própria Tadac funcionava lá dentro. Era bem precário na minha época. Era bem precário. Não, agora tá um luxo aquilo lá, tá lindo demais. Então, eu considerava viver aqui como... eu quase dormia em Novo Hamburgo, porque eu vivia em Porto Alegre, São Leopoldo e tal. Mas aqui a gente fez coisas muito incríveis. Assim. Eu estou citando esses 2 espetáculos, a gente fez Tu participaste dos festivais de esquetes teatrais também, né? Isso sim, como jurado. Como jurado. Como é meu nome? O Pedro de Lara. Pedro de Lara é o teu nome? O Pedro de Lara, porque é aquele jurado... O que era do Chacrinha, o Pedro de Lara? Eu acho que era. No programa do Chacrinha tinha um jurado que era meio malvadão, assim, tipo... Ainda, eu acho que ele vive ainda, né? Ele né? vive, mas tá com 100 e alguma coisa, né? 120 e pouco.
Então me apelidaram de Pedro de Lara porque eu sou o jurado malvado. O jurado malvado. Aquele que não passa a mão pela cabeça. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Arthur de Oliveira, Arthurzinho para muitos, e eu participei agora de um programa maravilhoso com esse Fernando Rodenbusch, uma pessoa que mora aqui dentro, e fui muito bem recepcionado, muito bem atendido, e deixo um abraço a todos vocês. Muito obrigado por terem me aturado aqui. Esses dias eu fui visitar um colega meu de tempo de criança, eu me criei no Guarani, eu nasci na São Jorge, mas eu fui com 4 para 5 anos para o Guarani. E daí eu fui da escola São João, aquela coisa toda, né? Tinha um colega meu que eu moro na Rua Tavares, agora é rua. Quando nós morávamos lá era Rua Sem Nome, né? Rua Sem Nome, sem nome. Agora é Tavares. Mas essa aí é no Guarani ou no São Jorge? Na São Jorge lá é 3 de Maio, né? É o cantão da sua. É bem no cantão também. No Guarani fica um pouquinho mais, não é na África, é um pouquinho mais para cá. Eu sou do tempo da África, né? Daí eu fui visitar um colega meu que a gente se criou junto lá e tal. Ele estudava ali no Sindicato dos Calçados, o sindicato que ficava na Rua Bento Gonçalves, era uma escolinha municipal também. Era a escola do sindicato. E ele estudava lá e eu estudava no São João, nós tínhamos a mesma idade, estávamos no mesmo ano. Então nós tínhamos as mesmas matérias, naquele tempo era tudo muito parecido. E daí eu fui visitá-lo esse dia que ele está adoentado, dele falou, pois é, tu ia estudar toda noite lá em casa. Nós fazíamos os temas juntos, mesmo sendo de escolas diferentes, naquele tempo a gente decorar ponto, né? Daí eu disse, mas claro, eu ia para tocar porque nós não tinha luz. Como não tinha luz? E disse, Sebastião, não tinha luz elétrica na minha casa. Daí na tua casa, que era um barracão, que era no outro lado, tinha luz e eu não tinha. Daí eu ia lá estudar de noite contigo, não era porque eu era teu amigo, porque tu tinha luz e eu não tinha. Tu tinha luz e eu não tinha. A luz elétrica foi lá para minha rua quando eu tinha 10 anos de idade. Até os 10 anos, nós não tínhamos luz elétrica. Meu Deus. Mas meu pai tinha assinatura da revista Cruzeiro, era coisa estranha. Isso sim, né? Para minha vida sempre foi bagunçada. Nós não tínhamos luz elétrica, mas nós tínhamos a revista Cruzeiro toda semana. Toda semana. O Cruzeiro. O Cruzeiro, tá? A assinatura do Cruzeiro. Então daí eu comecei, e tinha uma moça que morava lá em casa, porque o pessoal tudo veio da colônia, né? Eu sou filho de colono e sapateiro, né?
E eles vieram, daí vinha assim, uma amiga da família vinha trabalhar na fábrica em Novo Hamburgo e morava na casa de algum conhecido. Então, daí a Tinoca morava lá em casa com a gente. Ela era Tinoca, não era nem Chinoca, era Tinoca. Tinoca. E é nome porque ela gravou até no anel, Tinoca, assim. E ela veio morar lá em casa, ela tinha um noivo. Eu sou da época da Segunda Guerra Mundial, né? Claro. Quantos anos tu tens? Eu tenho 79 anos. Eu ia perguntar, quem é mais velho, Arthur de Oliveira ou Lourival Pereira? Não, Lourival, eu sou 13 anos mais novo que o Lourival. Mais novo que o Lourival? Eu quase dei um spoiler agora na peça, não posso falar. Depois nós vamos falar do corte sinal. Quase dei um spoiler agora, depois desse. 13 anos mais novo? 13 anos mais jovem do que o Lourival. Mais jovem. Olha só. Mas daí eu ia para casa do Sebastião e ele disse, não, mas claro que não, porque tinha luz na nossa rua. Disse, Sebastião, do outro lado, porque tinha um campinho e tinha a rua São Luís Gonzaga. Sim. Naquele tempo não era São Luís Gonzaga também, né? Também era tudo rua sem nome, não era aberto até Vila Nova. Na tua rua eram os barracão do Adams, ele morava aquelas casinhas tudo de madeira parecida, assim. E ele tinha luz elétrica, não tinha. Daí, quando chegava à noite, a minha mãe trabalhava em fábrica, o meu pai trabalhava num curtume e tal. Chegava em casa de noite, eu já fazia, eu levava serviço nas fábricas para o pessoal que tinha teria costurava em casa. Daí, não sobrava vela para mim. Mas que barra. Era a nossa casinha era pequenininha, daí cada um pegava a lamparina, que era de querosene ainda, né? Era vela de querosene. Daí meu pai, a minha avó comprou um rádio a pilha, tinha um rádio a pilha, meu pai escutava o rádio a pilha com um candeeiro, que chamava de candeeiro, e a minha mãe fazia a lida da casa com outro candeeiro. Escutava novela? As novelas, sim, na Rádio Guaíba. De rádio. Uau, mas é daí que eu gosto, ali que eu gosto da coisa também. E daí eu ia lá para o Sebastião para estudar de noite, porque ele tinha luz elétrica e eu não tinha. E a matéria era a mesma. E nós tínhamos que decorar textos de história, geografia, aquela coisa toda. E foi aí que começou a nascer o artista, o amor pela arte? Foi lá na Escola São João, né? Porque a história mesmo é que na Escola São João, naquela época, nós tinha trabalhos manuais. Sim. Escola de trabalho, tinha matéria de trabalhos manuais. E uma professora, a Dona Branca, que ela ensinava a gurizada a serrar e as meninas bordar. E até eu perdi um colega agora que era da aula comigo. E a Lourdes Decker, que é irmã da Aurélia, mãe da Ariadne, era minha colega de aula. Então até hoje ela discute comigo, né? Porque ela trabalha muito com artesanato, ela é uma florista maravilhosa. Ela aprendemos tudo na Escola São João. E ela disse assim, eu e o Hortensinho eram os dois únicos guri, o resto era tudo menina. Então as meninas uma semana tinham que serrar e os guris tinham que bordar na outra semana. Então a Lourdes até agora ela me cobra que meus bordados eram mais bonitos que os bordados dela. Vestidos e coisa toda. Dali começou as artes e desenho, né? Eu desenhava bem, eu desenhava muito bem. E era bom no desenho e bom nos trabalhos manuais e dali em diante. Mas a gente falou do canto, tu entrou... O que tu fez primeiro? O teatro, canto, pois é. Figurinista? Não, foi. Daí depois eu não tive condições de fazer, eu ganhei uma bolsa de estudo e não pude fazer porque meu pai não deixou. Ele disse que aquilo lá era só para filho de patrão, não era para filho de operário. Eu ganhei por causa de desenho. Naquela época eu tirei o primeiro lugar em desenho na escola, no 5º ano primário, então ganhei uma bolsa do São Jacó. E o Hortensinho ganhou lá no Pindorama, eram os dois ginásios que tinha na época, né? O Hortensinho foi para o Pindorama e meu pai não deixou ir para o São Jacó. O Hortensinho é vivo ainda? Não, faleceu esse ano. Agora em fevereiro ele faleceu. Eu e a Lourdes, nós éramos os mitidinhos, assim, os melhorzinhos, né? Os competidores, era uma competição. Sempre... E daí eu fui estudar à noite depois, né? Eu só pude estudar, fui trabalhar em fábrica, tal, dos 11 até os 18 anos, até ir para o quartel. Saí do quartel, na fábrica eu não quero mais. Porque eu não me dava muito bem com
como eu já tinha mania de querer sempre... Eu fazia datilografia de noite, eu fazia tudo quanto era coisa, e assistia os ensaios de teatro lá na Igreja da Piedade, em Hamburgo Velho. Daí eu fui morar em Hamburgo Velho, lá na outra casa que nós tínhamos 2 casas, no Guarani e outra na São Jorge. Daí eu me criei, a minha adolescência foi lá. Já passou em vários bairros da cidade de Novo Hamburgo, é impressionante, né? Bairro para lá, bairro para cá. Eita, conhece todos os... Nas vilas. E daí eu assisti lá os ensaios de... Tinha uma turma de teatro que ensaiava teatro lá na Igreja da Piedade, à noite, né? E eu ia para lá para ficar de butuca naqueles ensaios, porque era tudo mais os adolescentes mais velhos do que eu, e não dava oportunidade, mas de assistir eles deixavam, né? E daí os caras estavam ensaiando uma peça de uma cadeira elétrica, era uma coisa muito bonita, uma peça maravilhosa. Eu já me apaixonei por ali. Daí tinha o Teatro do Biduca, aqui em Novo Hamburgo. Antes do Teleco tinha o Biduca que vinha aqui. Aqui onde é o Big, ali, assim, aquele banhado ali, sempre tinha o teatro. Cine Teatro Biduca. Atenção, se você não sabia, onde tinha o Big, onde tem o Big em Novo Hamburgo, antes era um banhado. Era um banhado, mas banhado mesmo. E botavam serragem para montar as estacas do Teatro Mambembe que parava ali. E a gente vinha com os pés Aprendeu, produção? Aprendeu? E a gente encharcava os pés sempre, porque ia assistir lá, quando olhava tinha um lodo debaixo. Daí eu assisti as peças do Biduca, e eu queria ir junto com o Teatro do Biduca. Eu tinha 12, 13 anos e tal, daí eu fui lá falar com o pessoal do Biduca, e daí a minha mãe disse, mas o que você está fazendo toda noite? Eu pegava dinheiro, levava serviço para a fábrica, trocava gibi, aquelas coisas todas, para ir para o teatro assistir o Biduca. Eu queria fazer parte daquele elenco maravilhoso, aquele era um sonho, eram peças fantásticas, clássicas, assim, né? E depois tinha um Big Show também, tipo do Teleco depois. Também tinha o Big Show no final. E daí até eu queria, me entusiasmei todo, e eu cheguei em casa e disse, mãe, eu conheci o pessoal do Teatro Biduca, eu vou junto com eles embora. A minha mãe achou que eu já tinha, que eles estavam tentando me levar para embora. A mãe faltou o trabalho para ir lá um dia para botar a boca nas pessoas. Para xingar eles. Eles disseram, não, a gente teve, esse gurizinho vem aqui, daí a gente disse para ele assim, a gente tem que estudar primeiro, tem que estudar. E tu já? Eu voltei para a fábrica com o rabinho no meio das pernas de novo, né? Disse, não, mas eu vou fazer isso. Um dia eu vou. Um dia eu vou. Daí depois, mais tarde, quando abriu o 25 à noite, daí eu fiz a admissão ao ginásio, daí eu vim estudar no 25 de noite. Daí ali floresceu, né? E quando cheguei fiz o ginásio, depois do clássico, tinha o professor Glênio Sarmento, que ele tinha vindo lá de Cachoeira do Sul, uma bagagem enorme, assim, de uma visão diferente das coisas. E ele dava português e filosofia para a gente, não, e literatura. Daí ele formou um grupo de teatro. Lá no 25 de julho. No 25 de julho. Daí ele era o nosso professor do clássico. Daí ele escolheu o elenco. Daí eu trabalhava de dia, estudava de noite, já não tinha tempo para nada. Daí ele disse assim, tu vai fazer isso aqui, tu vai fazer... O Diário de Anne Frank. E nossa, era de saída assim isso já? Aí era os anos 66, 67, em plena ditadura. E a peça era proibida, né? Era uma peça proibida, mas era um trabalho de aula, né? Ia ser um complemento de final de ano. E ele começou a ensaiar, e era uma peça fantástica, fantástica. Eu ia fazer o Dussel, e daí ele começou a explicar para a gente como trabalhar um personagem, né? Porque eram judeus, né? E eu de judeu não entendia nada. Daí a gente teve que aprender o Hanukkah, a gente teve que aprender fazer um estudo total do personagem, a religião do personagem, o que eles estavam comendo, como é que era aquela história de uma batata. Que era daquele jeito? O que era a guerra, o que era a guerra, o que era aquele país, aquela perseguição, o que era isso, aquilo. Meu Deus, foi uma loucura. Daí chegou o momento de apresentar a peça, né? Além do trabalho, ele queria encenar a peça. 25 não tinha teatro. As freiras do Santa Catarina emprestaram o Salão Nobre para a gente ensaiar. Já viu que vai dar. Vai dar rolo. Erika Ortmann, ela tinha uma coluna no jornal, uma coisa assim, e ela, porque estava chamando a atenção, porque a Aradis Grez estava na peça. Aradis. A gente, tudo era daquela época, né? E mais um elenco assim, e a peça estava pegando fogo.
E daí o Glênio disse, nós vamos apresentar num teatro para os familiares e professores, e um trabalho de aula, que ele estava entusiasmadíssimo com aquilo, o cenário. Daí o cenário era um sótão, um cenário maravilhoso, muito bem bolado, a gente aprendeu a fazer tudo, né? Quando chegou a hora de... A Erika foi assistir um ensaio, fotografou e botou no jornal que a peça está... Ah, meu Deus, o AI-5 veio em cima. Meu Deus do céu, vieram a ditadura toda. Chegaram lá ensaiando no Colégio das Freiras, a irmã superiora apavorada com aqueles homens de preto lá, tudo na primeira fila, essa peça está proibida, não pode, vão prender todo mundo. Ai, professor... Era um colégio estadual, né? Sim, tu imagina! Meu Deus, foi uma lambança. 66 isso? Isso foi 66. 66, 67, por aí. Foi 60, naquela época. Estava em plena ditadura. E a gente até provar por A mais B. O Otto Dietrich era o diretor do 25. O professor Otto comprou a briga, todo mundo comprou a briga, porque nós estávamos entusiasmados. E como a gente era jovem e já gostava de uma lambança também, estava aprendendo sobre política e era contra o que estava acontecendo... Foi um prato cheio. Era um prato cheio. E eu estava vindo de um festival também, um festival estudantil da URGS, que acontecia todo ano. Lá em Uruguaiana eu participei do festival e a gente se envolveu muito com a politicagem. Sim, os estudantes, os né? estudantes, na época, né? Meu Deus. Fortíssimos, né? Então daí a gente comprou a briga e apresentamos a peça, mas meu Deus do céu, a primeira fila era com o pessoal da censura. Censura sentada. E as freiras, né? E a gente com vergonha, porque imagina, naquele tempo a gente respeitava as freiras. Claro. Elas ainda usavam hábito. Porque depois que o pessoal tirou os hábitos e as coisas desgringolou, naquele tempo era tudo muito formal. Ali começou a história. Daí eu fiz o tal de Judeu. E foi muito louco, né? Porque foi uma peça assim que chamou a atenção. Daí começou, já estava florescendo em Novo Hamburgo o movimento teatral. Né? Daí ali já começou... Lembra onde tinha mais movimento teatral na cidade? O Grêmio Atiradores, com Paulo Schiller, eu lembro que tinha O Paulo era colega coisa. Da gente também, de 25 de julho. Olha aí. A gente era tudo a mesma lambança, sabe? Era tudo mesmo. Porque nós tínhamos o De-Juga na época, lá no Atiradores. De-Juga, isso. O De-Juga no Atiradores. Nós fazia carnaval, nós tínhamos um bloco dos Corujões e tal. E tinha todo aquele envolvimento já também, né? Eu organizava aqueles bailes de chopp, que todo mundo ia vestido a rigor, aquelas de calça curta, aquelas coisas todas. E aquilo foi o princípio. Daí, Lorival veio para Novo Hamburgo naquela época. Lorival que trabalhava no Banco do Brasil. Banco do Brasil. Não sei aonde aí. Banco do Brasil. E daí ele começou um movimento lá no Aliança, o Grupo Experimental Aliança. Famoso TEA. E eu já estava me envolvendo com teatro, eu já conhecia um pessoal, porque a gente tinha uma ligação, tinha o Baldiceiro em São Leopoldo, que era da minha geração, e a gente comungava das mesmas ideias, as mesmas histórias, e era uma época diferente da agora, né? O pessoal batalhava mesmo e fazia acontecer. O que tinha diferente daquela época para agora, Arthur? A gente levava mais a sério aí o estudo. Porque a gente não se importava de fazer. Agora tem, né? Tu pode fazer uma pesquisa no celular, alguma coisa, tá, do computador, etc. Naquele tempo não tinha nada disso, era a biblioteca mesmo, pública, e deu, né? Era dali que tirava. Dali que tirava, a gente estudava, ainda mais quem estudava de noite, que não tinha condições de comprar aqueles livros todos. E nós tínhamos 8 matérias em cada curso. O curso clássico tinha francês, latim. Eu tive 8 anos de latim, só não sou padre porque não me aceitaram. Não aceitaram? Por que será que não aceitaram, Arthur?